Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, educadores e educadoras! Boas-vindas a mais um episódio aqui do Conversa de Classe. Vocês sabem que aqui é aquele espaço em que nós trocamos ideias, aprendizados e reflexões sobre a educação e as áreas correlatas também. E hoje, gente, eu estou aqui com um convidado, que ele foi muito bem recomendado, e quando eu fiz o convite para ele, ele falou de cara assim: eu quero falar sobre o brincar e a educação. E eu fiquei muito feliz, né? Porque acho que esse é um tema que ele merece destaque, ele merece ser falado aí quantas vezes forem necessárias. A gente vai receber aqui um profissional incrível, ele tem uma vasta experiência no assunto, é o professor Luiz Gonzaga Veneziani Sobrinho. Ele é educador físico, ele é mestre em psicogerontologia, palestrante, gente, autor aí de 28 livros, também diretor do projeto Brincadeiras e Jogos. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta para ele, né? Então, Luiz, você trabalha com brincadeiras, jogos e recriações em contextos educacionais. Muitos defendem que o brincar é a linguagem universal da infância. E que eu gostaria de saber, como que você enxerga o papel das brincadeiras na formação integral das crianças? Elas são apenas um momento de descontração ou elas podem ser consideradas ferramentas pedagógicas essenciais? Professor Luiz Veneziani, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Nossa, honrado fico eu com essa apresentação, né, maravilhosa, e muito grato pela oportunidade de estar aqui para conversar com você, né, e com todo mundo que está aí nos ouvindo sobre o brincar. Bom, eu sou um apaixonado pelo brincar. E aí a gente já começa pensando na pergunta que você fez, falando assim, ó, brincar faz parte, né, da natureza humana. Então, lá no passado, né, no século passado, o Heisinger ele lança um livro chamado Homo Ludens, e nesse livro ele caracteriza, na verdade, uma outra espécie, vamos dizer assim, né? A gente já passou lá pelo homem de Neandertal, né, o homem das pedras e tudo mais, até chegarmos ao Homo sapiens, que é o homem que pensa, que desenvolveu a sabedoria. Só que Heisinger, ele traz para a gente o Homo Ludens, o homem que brinca. Por quê? Porque se a gente for pensar no nosso desenvolvimento integral, desde o nosso nascimento, nós brincamos. E tem gente, como você falou, brincar é a linguagem, né, da infância, a linguagem universal da infância. Eu defendo que é a linguagem universal do ser humano. O que a gente precisa entender é como a gente brinca quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando é adulto e quando é idoso. Por quê? Porque o brincar traz, na verdade, a nossa mais pura essência, né? Quando a gente está brincando, a gente está desenvolvendo aí para a nossa vida e tudo mais, e a gente só se desenvolve integralmente brincando. Então, quando a gente observa dois filhotes de leão, de cachorro, que estão lá brincando, se mordendo, um perseguindo o outro, a gente fala assim, eles estão brincando. Sim, instintivamente, eles treinam para a vida deles, para alguma coisa que eles vão fazer. É claro, quando a gente fala de instinto, um animal como um leão, um lobo, ele já nasce pronto, o instinto já vem no DNA dele, ele sabe o que ele vai ter que fazer, então tudo bem. O ser humano, vários, né, filósofos, várias pessoas falam que a gente não nasce pronto, a gente vem aprendendo no decorrer do tempo. E o brincar faz parte disso. Porque se a gente for pensar, como que a gente fixa, na verdade, um aprendizado, uma informação, né? A gente diz, a neurociência vai sempre falar assim, tudo que você vê durante o dia está lá na sua memória de curta duração, e quando você cria algum significado, quando mexe com as emoções, sai dessa memória de curta duração e vai ser fixado na memória de longa duração,
com esse link, né, com esse caminho que foi mexer na emoção. E o brincar sempre fará isso, porque a brincadeira tem em si, né, o seu próprio fim, né, que é o primeiro é a diversão, ok, mas eu posso desenvolver muita coisa com isso. E daí a gente volta lá em Heisinger, que ele fala que o homem, por brincar, ele é um ser lúdico. Agora, muita gente usa esse termo, essa palavra lúdico, na minha opinião, de uma forma equivocada, quando fala assim, lúdico é brincar. Não. Heisinger, nessa discussão que ele faz, né, lá por volta no século passado, 1980, sei lá, eu não lembro exatamente a data, ele fala que lúdico é tudo aquilo que regenera a alma. Então é muito profundo. Quando a gente faz alguma coisa que vai regenerar a alma, que vai nos fazer seres melhores, a gente não pode pensar só o brincar pelo brincar. O brincar pelo brincar também é lúdico. Aí nas nossas publicações, né, como você falou aí, são mais de 28 livros, na Brincadeiras e Jogos a gente tem muito trabalho, muito conteúdo desenvolvido, né, nessa área do brincar e da ludicidade. A gente defende que brincar é tudo aquilo que encanta. Então, né, e o lúdico também é tudo aquilo que encanta. E ninguém volta a fazer alguma coisa se ela não estiver encantado por aquilo, se não tiver prazer em fazer aquilo. Então, por isso que eu acredito que a brincadeira na educação, né, o brincar na educação, é a melhor ferramenta para fixação de conteúdos, para desenvolvimento integral, para socialização, para que a criança possa entender realmente a essência da educação. Acho que é isso. Luiz, que resposta maravilhosa, né? E eu sempre conto para as pessoas que vêm aqui, né, que participam do programa, que dão uma entrevista, que o nosso público aqui, a maioria é de docentes, mas tem muita gente ainda que é graduanda, né, que vai ocupar esses lugares. E eu fico pensando o seguinte, né? A gente sabe que, claro, que o brincar tomou um espaço grande, e ainda bem, né? Que hoje em dia se discute muito o brincar no dia a dia da escola. Mas ainda, aquela pressão por resultados, aquele foco nos conteúdos, muitas vezes acabam fazendo que o brincar como um artigo de luxo, né, dentro do ambiente escolar. Eu queria saber qual que é a sua visão, né, sobre isso, e como as escolas podem equilibrar o brincar com as demandas acadêmicas, mas sem prejudicar o desenvolvimento pleno das crianças. Vamos lá, essa é uma discussão legal. Eu também sou professor universitário, né, dou aula em escolas de educação infantil. Eu falo que eu sou um professor que passa por todas as fases da vida do ser humano. Né? Então eu trabalho em 2 escolas aqui na minha cidade, eu falo de São José dos Campos, São Paulo, e eu trabalho em 2 escolas montessorianas. Então a gente tem crianças, eu começo a dar aula para crianças de 1 ano e meio, né? E vamos até o 9º ano e tal, mas eu trabalho com garotos de uma equipe de atletismo, de competição da cidade, na universidade, na formação de novos professores, e dou aula em 2 asilos. Então eu tenho 2 alunas com mais de 100 anos. Então eu pego, assim, todas as fases da vida, literalmente. E com todas eu brinco. Agora, o que a gente precisa é entender como eu ressignifico esse brincar. Como eu vou direcionar a brincadeira, por exemplo, na escola, pensando em conteúdo. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas vai brincar? Na minha opinião, qual é o maior medo dos professores em sala de aula de usar um jogo ou uma brincadeira? De perder o controle disciplinar da turma. E, na verdade, o que a gente precisa é ter o controle, né? Eu preciso, enquanto professor, ganhar autoridade na turma e não ser autoritário, né? Porque o autoritarismo eu imponho. Eu conquistar a autoridade é pelo meu valor, pelo que eu faço. E daí eu vou deixar sempre muito bem delimitado, agora a gente está brincando, está na hora de parar, vamos voltar para resgatar esse conteúdo. Mas, por exemplo, eu posso usar uma brincadeira para fazer uma fixação de um conteúdo de língua portuguesa, por exemplo. Se a gente está falando dos antônimos, né? A criança ela começa a entender os antônimos, é o contrário, é isso. E como ela fixa?
É simples, canta com ela. Né? Tem uma música que eu acho maravilhosa, que eu canto com as crianças, né? Que a gente brinca. Quando eu digo sim, vocês têm que dizer não. Quando eu digo não, vocês têm que dizer sim. Sim, sim, sim. Todos vão responder não, não, não. E daí eu começo a colocar outras palavras. Posso falar sim, não, sim, porque a criança vai ter que aumentar a atenção, concentração, tomada de decisão, memória, porque eu posso usar José e Maria, aqui e ali, alto, baixo, ir misturando todas as palavras. Então, tem várias formas de eu utilizar a brincadeira, o jogo, né, dentro dessa possibilidade. Aí algumas pessoas me perguntam, falam assim, mas qual é a diferença de brincadeira e jogo? Né? E essa é uma discussão muito grande quando a gente fala disso, porque tem gente que vai falar para mim assim, brincadeira não tem regra, e o jogo tem. Daí eu discordo completamente, toda brincadeira tem uma regra. É que ela é muito mais flexível, ela é combinada, e o jogo, as pessoas sempre vão pensar no jogo institucionalizado, né? Como são os jogos de futebol, basquete. Não. Na verdade, quando a gente fala de brincadeira e jogo, culturalmente, por determinações culturais, né, somente na língua portuguesa a gente tem essa diferença entre jogo e brincadeira. Se eu falar nos Estados Unidos, vamos brincar, como que eu vou contar, né? Play. O jogo também é play. Então, as pessoas acabam não entendendo essa diferenciação. E eu posso jogar, eu posso brincar em todos os momentos, desde que eu tenha a consciência do meu objetivo e até que ponto eu posso ir com isso. E eu sou o adulto na situação, eu sou o professor, eu preciso saber mediar isso. É fácil, tá? Mas tem gente que tem medo, infelizmente. Eu imagino, né? Mas eu acho que o que é mais incrível, né, Luiz, a gente ter você, né, com essa experiência toda compartilhando aqui também para o pessoal como que é o seu dia a dia, né? Eu falo muito para as pessoas que conversam de classe sobre isso também, né? A gente ouvir relatos aí como o seu. E eu fiquei pensando aqui, que exemplo incrível, né? Você consegue ter uma abordagem desde lá das crianças até os idosos, né? Eu queria te perguntar o seguinte, como que as brincadeiras, elas podem ser adaptadas também para promover a inclusão? Especialmente, né, a gente tem salas de aula hoje em dia com crianças com diferentes habilidades e necessidades específicas também. Como que você faz aí essa adaptação das brincadeiras nesses casos? Vamos lá. Como eu falei para você, né, nós temos aí muitas publicações e, por exemplo, eu tenho esse livro, tá aqui, eu não sei se dá para você ver, porque é o Eu acho que fundo que o eu fundo não está coloquei, deixando. pior que eu não consigo tirar ele agora. Mas assim, o nome do livro é Brincar, Jogar e Incluir. Esse livro, ele ganhou lá no Fiesps, né, lá em Foz do Iguaçu, como o livro do ano da educação física. É um livro são 36 autores, a gente faz muitas obras coletivas, né, lá na Brincadeiras e Jogos, onde o objetivo é dar voz aos educadores. Então tem muita gente com muita experiência no Brasil inteiro que a gente fala, você desenvolve um trabalho tão legal, põe isso num livro, vamos eternizar isso, vamos levar esse conhecimento para outras pessoas, né? E nesses livros a gente tem, assim, muitas experiências. O que acontece quando a gente fala de inclusão, eu costumo falar na faculdade o seguinte, que nós, professores, primeiro nós precisamos nos incluir para depois pensar em como incluir a criança. Eu preciso estar presente, eu preciso ter como referência a empatia com aquela criança PCD, ou com aquele grupo de PCDs, mas empatia, às vezes as pessoas falam assim, né? É você se colocar no lugar do outro. Não é isso simplesmente. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, sim, mas eu tenho que ter o olhar do outro. Não adianta me colocar no lugar dele com o meu próprio olhar, com o meu juízo de valores, que nada vai mudar, eu só vou estar em outro lugar. E o meu preconceito, o meu medo, a minha forma, entre aspas, errada de trabalhar, vai continuar a mesma. Então, isso não adianta muito. Mas quando eu consigo entender qual é a dificuldade, quando eu
penso em atender a necessidade desse meu aluno que vai ser incluído, aí é legal. Então, por exemplo, quando eu faço uma atividade, por exemplo, um pega-pega, né, pensando em conteúdo e pensando nas crianças, né, PCD para inclusão. Tem uma brincadeira que eu faço que chama roda gigante. Eu faço uma roda muito grande com os meus alunos e dou número para todos eles, por exemplo, de 1 até 5. Então eu já começo a trabalhar conceitos de matemática. Normalmente eu faço com os menores, chamei o número 1, todos que são número 1 vão ter que sair da roda e correr para o lado direito, dando uma volta completa. Ah, mas quem ganha, quem pega, quem marca ponto, quem não marca? Se você alcançar o amigo da sua frente, você marca ponto. Ah, e se eu me alcançar, eu perco meu ponto? Não, ele que marca. Eu não gosto de trabalhar nunca com essa ideia da criança, vai perder o ponto, vai sair da brincadeira. Não, ela vai continuar ali. Você marca o ponto pelo seu mérito, o amigo marca pelo mérito, e você não vai perder pelo mérito do outro. Você tem que ir, né, decorrente nisso. E daí a criança que tem dificuldade, o PCD, se ela é cadeirante, se ela não consegue correr, a gente vai respeitar esse momento, esse movimento e vai fazer ela, vai proporcionar com que ela participe da atividade. Faz junto com ela. E tudo tranquilo. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ser uma atividade separada. Se eu fizer separado, eu não estou incluindo. Ela precisa fazer com a limitação dela, com o jeitinho dela, igual os outros estão fazendo. Então eu não tenho porquê, dentro do desenvolvimento motor principalmente, né, falar assim, essa criança não vai fazer. Vai, respeitando esse limite, respeitando o tempo dela. Aí as pessoas falam, mas os outros estão fazendo 3 voltas enquanto ela faz uma. Ótimo, parabéns para os outros, parabéns para ela que fez uma. Se eu conseguir com que ela trabalhe 4 estímulos, enquanto todos os outros estão trabalhando 8, está tudo ótimo. Ela já fez 4. E ela vai caminhar de acordo com a própria natureza, com a própria velocidade, aprendizagem, e está tudo bem. Que exemplo lindo, Luiz. Gostei aí de ouvir, né? Você falando um pouquinho sobre essa pergunta. A gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Aí queria até fazer uma provocação aqui para você, né? Mas em forma de dica aí para a gente deixar para o pessoal. Muitos educadores, muitas educadoras, eles têm dificuldade de entrar no universo da brincadeira, talvez até por sentirem que não é coisa de adulto, né? Que brincadeira não faz parte aí do universo do adulto. Eu queria saber que conselhos que você daria para os professores e para as professoras que querem se reconectar com o brincar e utilizar como uma ferramenta pedagógica aí do dia a dia. Nossa, muito legal. Vamos lá. Aí eu volto na primeira pergunta que você falou, né? Quando a gente fala do lúdico. Não existe idade para brincar. O grande problema é que a gente vem sempre assim, com aquela ideia de que tempo é dinheiro, eu preciso trabalhar, produzir, e quando eu brinco eu não estou produzindo nada. Muito enganado está quem fala uma coisa dessa, né? Porque se eu penso na ideia do lúdico, vou voltar mais uma vez no lúdico, que é aquilo que me encanta, que é aquilo que regenera a minha alma, eu só tenho benefícios com isso. Então eu preciso saber me entregar ao brincar. Nós todos já fomos crianças, nós todos trazemos uma lembrança, né, uma lembrança afetiva do brincar muito grande. Bom, eu pelo menos, tem gente que não tem essa lembrança, infelizmente, mas quem não tem, pode construir, porque nunca é tarde. O que eu preciso é entender a ressignificação do brincar. Eu não posso querer que uma criança hoje, em 2025, brinque como eu brincava na década de 80. A realidade é outra, as possibilidades são outras, a geração é outra. Mas eu posso apresentar brincadeiras e jogos tradicionais. Eu posso entender como essa criança brinca. Aí tem gente que vai falar para mim, mas ela só quer saber de videogame, de celular e tal. Traz a brincadeira do videogame para cá. A gente tem uma publicação dos web games com o corpo. Então a gente pegou todas as brincadeiras de internet, videogame, todas não, uma grande parte delas, que é possível a gente fazer, né, numa quadra, na escola, e traduziu. Por exemplo, quando teve o filme do Harry Potter,
né? Tinha lá o jogo do quadribol. E eles voam nas vassouras e tal. A única coisa que eu não consegui fazer ainda foi voar na vassoura. Mas toda outra característica, as outras características do jogo, eu trouxe para a quadra. E no dia que a gente foi fazer isso na escola, eu pedi autorização para a diretora, as crianças puderam vir vestidas de Harry Potter, de Hermione e tudo, para fazer o jogo. E ele trazia muitas das regras, muita coisa adaptado, e eles acharam o máximo, foi muito legal. Então, é tudo uma questão de o quanto eu posso ser criativo, o quanto eu posso dar voz para os meus alunos nesse aspecto da produção criativa, de transformar o que eles têm de jogos e brincadeiras virtuais para as reais. E daí eu aproveito para apresentar as brincadeiras tradicionais, trabalhar outros valores. O que eu preciso é permitir que a criança que existe em mim não morra. Eu preciso deixar ela aflorar, ela aparecer e tomar conta da situação. É isso. Eu acho que é isso. É o que eu faço, pelo menos. Que legal, Luiz, um conselho excelente, aí acho que valeu aí esse conselho, né? Luiz, eu queria agradecer a sua generosidade, a sua calma, a sua objetividade nas respostas. Isso faz muita diferença aqui quando a gente ouve a entrevista, uma entrevista muito gostosa de ouvir. E eu quero saber se você tem alguma mensagem para deixar aqui de finalização para quem está assistindo a gente. Ó, o que eu vou falar sempre é assim, uma vez me perguntaram o que eu, como professor, né, gostaria de deixar de mensagem para os meus alunos ou para outros professores, né, nessas formações que eu faço. Eu vou sempre afirmar o seguinte: compartilhe o que você sabe, porque ao compartilhar o que você sabe, você não vai nunca deixar de saber. Na verdade, você vai adquirir novos conhecimentos, porque existe um ditado, eu não sei se é japonês ou chinês, tá? É oriental, que diz assim: se dois homens vêm andando em uma mesma estrada, cada um levando um pão, eles se encontram na estrada e trocam os pães. Cada um vai embora com um pão. Esses dois mesmos homens, caminhando na mesma estrada, cada um com uma ideia, ao se encontrarem, eles trocam as ideias, cada um vai embora com duas. Então, compartilhar conhecimento, compartilhar saberes, se atualizar, estudar, isso é o que tem de mais poderoso, mais precioso, mais rico no mundo. Então faça isso. Não tenha medo de compartilhar o seu conhecimento, o que você aprendeu, pensando assim, mas eu vou mostrar para ele, ele vai aprender, toma o meu lugar. Não tenha esse medo. Por quê? Algumas pessoas falam assim, ninguém é insubstituível. Eu discordo. Sabe por quê? Porque qualquer outra pessoa, outro professor poderia vir aqui e falar com você sobre o mesmo assunto. Mas da forma como eu falei, só eu consigo. Os outros iam falar muito melhor, com toda certeza. Mas como eu falei, só eu consigo. Então, a gente não pode ter esse medo, né? Espaço na educação tem para todo mundo. Espaço nesse mundo para o conhecimento tem para todos. Então, é muito importante. E daí, posso fazer um convite? Para quem quiser, por exemplo, participar, nós, agora para 2025, temos mais alguns projetos, né, desses livros coletivos. Se você quer compartilhar o seu conhecimento, quer ser autor, me procura, tem aí meu Instagram, @luizveneziani, me chama, a gente conversa para você fazer parte desses nossos projetos, de divulgar o seu conhecimento, aprender, estar, né, junto com outros educadores que querem fazer o melhor para a educação. Vai ser um grande prazer ter vocês com a gente. Que lindo, Luiz. Olha, eu tenho certeza que a partir de hoje, né, você não encontrou só um homem com um pão. Tem vários aí com vários pães, que certeza vão voltar aí para você. Mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.